Na Bíblia hebraica tem muito pouco para dizer sobre Enoque. No livro de Gênesis, ele aparece brevemente na genealogia de Adão após ser pai de Matusalém e de várias outras crianças. O texto simplesmente diz que Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Bem, os primeiros judeus e cristãos estavam raramente satisfeitos com poucas passagens bíblicas sobre Enoque. Fique até o final que você descobrirá coisas incríveis sobre Enoque. Sou Hudson. Peço que, se você gostar do conteúdo que assistirá agora, deixe seu gostei. Com isso, o YouTube entenderá que o conteúdo é bom e recomendará para mais pessoas. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. O livro de Enoque foi tão popular para os primeiros cristãos que até o Novo Testamento cita o livro de Judas, o penúltimo livro do Novo Testamento, que faz referência direta a Enoque no capítulo 1, versículo 9. Mas apesar de ser tão popular entre os judeus antigos e cristãos, poucas pessoas hoje em dia sabem sobre ele. Então, o que é o livro de Enoque e o que ele realmente diz? Em primeiro lugar, não há apenas um livro de Enoque. Na verdade, o livro de Enoque normalmente se refere ao primeiro Enoque. No entanto, também há um segundo Enoque, que provavelmente remonta ao primeiro século antes de Cristo, mas é preservado em manuscritos posteriores escritos na língua eslava da igreja. E há um terceiro Enoque, que sobreviveu em hebraico e foi preservado pelo judaísmo rabínico. O primeiro Enoque é uma compilação de vários textos costurados juntos. Existem costuras óbvias e abruptas entre as seções, que são melhor explicadas pela teoria de que alguém as reuniu em uma compilação em algum momento no passado. O primeiro Enoque tem 5 seções principais e 2 apêndices, como você pode ver aí na tela. As seções mais antigas do texto provavelmente datam o 4º ou 3º século a.C. No entanto, os manuscritos mais completos do texto datam do século XV ou XVI e são escritos em língua etíope. O etíope, também conhecido como Ge'ez, é uma língua semítica, um primo do hebraico, árabe e amárico, uma das principais línguas faladas na Etiópia hoje. A liturgia da Igreja Ortodoxa Etíope é em amárico, assim como o latim era historicamente usado em liturgias católicas, ou a língua copta para os cristãos ortodoxos coptas. Portanto, você pode ver que o livro de Enoque teve uma longa jornada desde quando foi primeiramente composto até ganhar nossos manuscritos mais completos. Enoque provavelmente foi originalmente escrito em aramaico, antes de ser traduzido para o grego, e finalmente, em grandes trechos, a versão aramaica de Enoque foi encontrada entre os pergaminhos do Mar Morto em Qumran. Um fragmento de pergaminho do Mar Morto contém várias seções de Enoque em um texto, o que mostra que as diferentes seções já circulavam como uma única compilação do primeiro século a.C. Existem cerca de 90 manuscritos diferentes do primeiro Enoque que existem de uma forma ou de outra. No entanto, alguns dos manuscritos têm grandes diferenças em relação às versões anteriores. Por isso, se você pretende lê-lo por si mesmo, é muito importante encontrar uma tradução boa que tente abordar todas as variações do manuscrito. Essa é uma rápida visão geral do texto. Ele é composto por vários textos costurados em um, que originalmente foi escrito em aramaico, mas os manuscritos mais completos estão escritos em etíope. Partes dele provavelmente datam do século IV ou III a.C., mas também há seções que datam de alguns séculos mais tarde. Mas, e o conteúdo? O que o primeiro Enoque realmente diz? Como eu disse, a melhor maneira que posso descrever é que o livro de Enoque é uma literatura derivada que parte de 2 pequenos trechos intrigantes do livro de Gênesis e os expande em um livro inteiro repleto de visões e histórias fantásticas. A primeira sinopse que vemos é uma breve frase que diz que Deus levou Enoque. A segunda sinopse, que inspira toda a seção de abertura do primeiro Enoque, é uma história estranha encontrada em Gênesis 6. Essa história fala sobre seres divinos fazendo sexo com mulheres humanas. O livro de Gênesis diz que antes do dilúvio de Noé, seres divinos, chamados Bnei Elohim, que pode ser traduzido literalmente como filhos de Deus, desceram à terra para se relacionarem com mulheres humanas, que então deram à luz seres chamados Néfilins. O texto afirma que esses Néfilins
eram homens poderosos de idade, guerreiros de renome. No entanto, não há mais menção sobre quem eram esses Nefilins ou suas façanhas. Não há uma história de fundo detalhada sobre esses filhos de Deus. E é exatamente isso que torna essa história propícia para um segmento. E é exatamente isso que o livro de Enoque faz. Ele expande amplamente esses poucos versículos em uma seção conhecida como Livro dos Vigilantes. Os filhos de Deus não são mais uma vaga categoria de seres celestiais, mas uma sociedade completa de anjos caídos, conhecidos como observadores, liderados por seu chefe Samiasa. Esses observadores têm filhos chamados Néfilis, que são gigantes que começam a causar estragos na terra. No primeiro livro de Enoque, capítulo 7, diz que os gigantes começaram a matar e devorar os seres humanos, além de matar todos os animais e beber o sangue deles. Essa seção também descreve os observadores como anjos desonestos habilidosos nas artes do mal e das habilidades sobrenaturais, que eles então ensinaram à humanidade. O capítulo 8 menciona que o observador, Azaziel, ensinou armas de guerra à humanidade enquanto Samiasa ensinou feitiçaria e outros ensinaram astrologia. Enquanto os observadores e Néfilins continuam devastando a terra e corrompendo a humanidade com conhecimentos malignos, a história culmina com a humanidade clamando ao Criador por ajuda. Em resposta, o Criador envia seus 4 arcanjos para resolver a situação. Ele instrui um arcanjo a avisar Noé sobre o iminente dilúvio, outro a aprisionar o anjo caído e lançá-lo nas trevas, e ordena a Gabriel que destrua os Néfilins com uma passagem arrepiante, dizendo para ele ir atrás dos bastardos, dos mestiços e dos filhos de miscigenação para destruir os filhos dos observadores. Por isso o Criador comissiona Miguel a aprisionar o rei dos observadores Samiasa. Nessa história, o Criador envia Enoque como profeta ou emissário dos observadores para avisá-los de que serão destruídos. O restante da seção de Enoque contém principalmente profecias e visões. Em vez de resumir cada seção, vou me concentrar nos principais temas que percorrem essas profecias. Esses temas incluem a expectativa de um Messias final, julgamento, salvação, ressurreição e viagens celestiais. Essas são características marcantes do contexto cultural e do gênero primeiro Enoque. O apocalipticismo judaico é o termo usado pelos estudiosos para descrever um conjunto de textos que se tornaram muito populares entre os judeus durante o período do Segundo Templo. Esses textos geralmente descrevem visões místicas do céu, onde um anjo revela uma profecia do fim dos tempos ou um julgamento iminente do mundo. Enoque é um dos textos apocalípticos judeus mais antigos, ainda mais antigo do que outro famoso texto apocalíptico, o livro de Daniel. Seguindo o consenso dos estudiosos que Daniel foi composto durante a era helenística do século II a.C., muitos dos termos comumente associados a Daniel, como o Filho do Homem e o Messias, podem ser encontrados pela primeira vez no livro de Enoque. Em um capítulo, Enoque tem uma visão na qual o Filho do Homem é comissionado e será o juiz dos justos, sendo a luz das nações, e todos os habitantes da terra se prostrarão diante dele. Para aqueles familiarizados com o Novo Testamento, essa linguagem deve soar familiar, pois é aplicada ao Messias Yeshua. Além disso, nesse texto de Enoque, ele próprio é chamado do Filho do Homem, como diz o capítulo 71. Você é aquele Filho do Homem que nasceu para a justiça. Enoque também introduz a ideia do inferno, outro conceito teológico posteriormente visto no cristianismo. É verdade que o conceito de inferno não está presente nos textos mais antigos da Bíblia hebraica, e é uma inovação posterior que ganhou popularidade durante o período do Segundo Templo, especialmente na literatura apocalíptica. No capítulo 21 do livro de Enoque, ele contempla um abismo estreito que se estende para o abismo, onde ele vê um grande fogo queimando. O texto afirma que este lugar é uma prisão para os anjos, onde eles ficarão confinados para sempre. Em resumo, o conteúdo do livro de Enoque está preocupado com a ideia de que o mundo atual é mau e precisa ser julgado e renovado. Ele antecipa a chegada de uma nova era e o julgamento final do Criador. No entanto, é importante destacar que a visão do inferno presente em Enoque não é idêntica à concepção cristã posterior do inferno. É uma descrição mais ampla de um lugar de punição para os anjos rebeldes, sem a ênfase nas almas humanas sendo enviadas para lá após a morte. No contexto do judaísmo, o livro de Enoque foi extremamente influente para os judeus,
cristãos posteriores e até mesmo para os muçulmanos. No judaísmo rabínico, no entanto, o livro de Enoque desempenha um papel mínimo. O judaísmo rabínico rejeitou duas das principais reivindicações apresentadas pela literatura derivada de Enoque: a noção de que Enoque nunca morreu e a ideia de que anjos rebeldes vieram para a terra no tempo do dilúvio. Por causa disso, Enoque não aparece formalmente nos livros canônicos da Bíblia hebraica e é mencionado apenas raramente na literatura rabínica, geralmente em uma luz negativa. Um exemplo importante do retrato negativo de Enoque na literatura rabínica é o terceiro Enoque, uma história hebraica rabínica em que Enoque se transforma no anjo Metraton, sendo descrito como um segundo ou menor Yahweh, ou o Criador. Correto. No judaísmo rabínico, o livro de Enoque não é considerado canônico. Embora Enoque seja mencionado em alguns textos rabínicos místicos, como o Talmud, eles não são considerados padrão. Há uma história no Talmud que um famoso rabino se torna um herege quando vê Metraton sentado na presença de Deus e afirma que existem dois poderes no paraíso. Tanto Metraton quanto o rabino são punidos nessa história, refletindo o desconforto do Talmud com a ideia de Enoque se tornar um ser divino. No entanto, na tradição da Cabala judaica medieval, como o Zohar, o livro de Enoque é visto de forma positiva e até mesmo comparado a Adão. Esses textos místicos cabalísticos usam o livro de Enoque para explicar versículos bíblicos ambíguos. A sugestão que essa visão mais positiva de Enoque na Cabala é resultado do diálogo intercultural e cristão-judaico ao longo da Antiguidade Tardia, pois os cristãos aparentemente apreciavam esse texto, como evidenciado pelo livro de Judas no Novo Testamento, que faz referência direta ao livro de Enoque. Enoque também teve influência na teologia cristã primitiva. Pais da igreja como Justino, Marte, Ireneus e Tertuliano usaram e fizeram referência ao livro de Enoque. O autor Chartulian defendeu a autoridade do livro e a epístola não canônica de Barnabé o referiu como escritura. No entanto, por volta do século IV, o livro de Enoque aparentemente caiu em desgraça, sendo rejeitado por figuras importantes da igreja como Agostinho e Jerônimo. A partir dos séculos 7 e 8, o livro de Enoque permaneceu popular principalmente na Etiópia. Sim, é verdade que o livro de Enoque também tem uma presença nas tradições islâmicas. No Alcorão, o profeta Idris é mencionado 2 vezes, e ele é frequentemente associado a Enoque, embora alguns também o associem a Elias. O Alcorão comanda os fiéis a se lembrarem de Idris, dizendo que ele era verdadeiro e um profeta, e que Deus o levou a uma estação sublime. Além disso, em um hadith relatado sobre as nações e a provação do profeta Muhammad, é mencionado que ele encontrou Idris no 4º céu durante sua miraculosa ascensão pelos 7 céus, conhecida como a Jornada Noturna. Essa conexão entre Idris e Enoque no contexto islâmico, assim como a menção de Idris no Alcorão, destaca a influência e a presença duradoura de Enoque nas tradições islâmicas. Em resumo, o livro de Enoque tem um legado duradouro tanto no judaísmo quanto no cristianismo, e também aparece nas tradições islâmicas, onde é associado ao profeta Idris. Peço a você que, se gostou desse conteúdo, deixe seu gostei, deixe seu comentário, compartilhe com quem se interessa por esse assunto. Seja bem-vindo ao canal, aos novos inscritos e aos antigos, prazer em tê-los aqui. Até a próxima!